Mas, ó, então, perfeito. Tu quer falar dele, então, agora? Quem? Do gigante da colina? Ele Gigante? mesmo? Gigante? Gigantesco? Gigante acho que não tá sendo gigante não, né? Cara, olha só, você comentou isso em uma live, que a gente postou esse corte no YouTube, e teve um maluco que foi falar com você, tu lembra disso? Não. Lá no comecinho, falou tipo, tá maluco? Falando que o Vasco não é gigante, que não sei o quê. Irmão, vai dormir, pô. O Vasco é palhaçada. Irmão, então me encontra na lanchonete dos amigos ali na Praça de São Januário, então, pô. Pô, meu arroba tá aí, filho. Vamos trocar essa ideia então, pô. Tá maluco, irmão? Que isso, cara? Chutou o balde. Aí o Arthur Xavier falou que mudou. Já botou aí, ó, fotinha do Vasco? Cara, colocou um funk, LF? Eu não sei. Não tô ouvindo. Acho que mas colocou, não tem jeito. Essa fotinha aí reflete muito, né, cara, o que vem acontecendo. Tá, Deus dará, filho. Tá, Deus dará. Essa situação do Vasco é algo que, gente, não, o Vasco entrou com o Medel, jogou bem, filho, perdeu de 2-0, tá de sacanagem, tá ligado? Não tem mais como contar com, jogou bem, vai melhorar, pra lá, perder, acabou, mano. Tipo assim, 9 pontos, 15 rodadas, a pior campanha do Vasco dos pontos corridos da história, tá ligado? Superando, por exemplo, 2013, do trio de patetas no gol, Michel Alves, Diogo Silva e Alessandro. A zaga Cris e Jomar, lembra dessa zaga? Cris cabeça de Lulu, parecia até o Sampaoli e Jomar. Cara. Entendeu? 2015 também, time era horrível, camisa 10 era do Marcinho. Até chegar o Nenê e o Andrezinho no segundo turno. Vascaíno vai lembrar aí, né, e tal. E tipo, eu acho que o que vem acontecendo é basicamente o que aconteceu em 2015. Em 2015, o Vasco fecha o primeiro turno com 13 pontos, tá ligado? E alguns jogos bizarros, perdas dentro de casa, alguns empates bizarros, como o empate em 0-0 com o Joinville. Eu tava nesse jogo, foi o pior dia dos pais da minha vida. Levei pro meu pai pra assistir esse jogo do Vasco em 2015, Vasco e Joinville. Não tinha nada de voucher, internet, não sei o que lá. Fui pra uma fila num calor infernal comprar o ingresso, tá ligado? O jogo domingo, 11 horas da manhã. Foi meu pai, Vasco e Joinville, 0-0. Jogo horroroso, irmão, horroroso. Aí fomos almoçar. Aquele clima de merda. Aquele clima de merda, irmão, de merda. Mas, pô, dia dos pais, vamos dar essa moral, né? Foi lá, pá, e aí, vamos almoçar onde? Vamos almoçar no Meia? Porque meu pai morava no Meia, né, na época. Uhum. Não, filho, não, vamos almoçar por aqui mesmo e tal. O jogo começou 11 horas, acabou, já era quase 1 hora da tarde, né? Uhum. Não, vamos almoçar por aqui mesmo e tal, beleza. Fomos almoçar por lá, mano, pedimos um bife. Pô, o bife tinha mais nervo do que bife, tava uma merda, irmão, horrível. Meu pai se estressou com a atendente. Tava horrível demais. Tipo, insuportável. Meu pai discutiu com a atendente. E aí, tipo, meu pai, tipo assim, meu pai não se estressa. Dificilmente ele se estressa com as coisas, tá ligado? Mas, tipo, falou que tava ruim, que ele queria trocar e tal. E aí o cara, tipo assim, cagou e meu pai, cara, morde isso aqui. Que isso? Tá ligado? Tava horrível, mano. Tipo, tudo horrível. Decadência. Pô, a mulher trouxe o bife. Irmão, 10 do meu time é o Marcinho, eu não quero comer, pô. Mano, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Mas, cara... o segundo turno daquele Vasco foi até bom, não foi? 2015? Não, o segundo turno daquele Vasco só perdeu pro Corinthians campeão da competição, tá ligado? Tipo, foi o melhor segundo turno do Vasco. Quer dizer, foi o melhor segundo turno... Foi o segundo melhor segundo turno, somente do campeonato, tá Então, tipo, nadou e morreu na praia. Ganhou a maioria dos jogos em casa, eu tive presente na maioria dos jogos naquele ano, dentro de casa, ganhou a maioria, empatou alguns, eu acho que não perdeu dentro de casa no segundo turno. Só que aquilo, não tem como você acordar pra vida faltando 15 jogos, tá ligado? E é aquilo, cara, o Vasco jogou bem, só que não adianta jogar bem e perder de 2-0 dentro de casa. Eu acho que o que tem que acontecer é jogar bem e vencer, tá ligado? Porque, na minha opinião, de verdade, a gente fala que não, o Botafogo cada vez se mostra que é o campeão, que vai ser o campeão, não sei o quê, mas eu acho que nessa atual realidade, nesse atual recorte do campeonato, tem mais chances do Vasco ganhar do que o Botafogo ser campeão, mano.
sendo bem sincero mesmo. O Vasco ganhar? Do Vasco ser rebaixado, desculpa, Perfeito, falei besteira. Perfeito. Falei Cara, errado. acho que eu tô com você, hein, Vini? Tem mais chances do Vasco ser rebaixado do que o Botafogo ser campeão, na minha humilde opinião, Acho que eu tá tô ligado? com você nessa. Pode até jogar aí no YouTube, no nosso chat, pra ver o que as pessoas acham, né? O que tem mais chances de acontecer, o Botafogo ser campeão ou vai ser rebaixado? Coloca a enquete aí. Cara, mas sabe o que é bizarro? Olha só, tem alguns números aqui. 2 números, na verdade. Pode Cara, falar, papai. nos últimos 10 jogos, o Vasco perdeu 9. E nos últimos 13 jogos, o time conquistou 5 pontos de 39 possíveis. Isso Não, é é bizarro. assustador, mano. Isso é assustador, Pô, tá ligado? a distância do Botafogo pro vice-líder é maior do que a pontuação do Vasco, pô. O Botafogo tem 11 Exato. pontos de distância contra o Grêmio, né? 11 pontos de distância contra o Grêmio e o Vasco tem 9 pontos na tabela, pô. Em 15 partidas disputadas. Tá ligado? Cara, Beleza que, tipo, Cara, beleza que, é mais fácil o Vasco se livrar ou o Botafogo perder a taça? Sim, não. Cara, você tá de sacanagem, cara. Você tá de sacanagem, cara. Cara, como é que pode isso, cara? E tá aqui Cara, uma enquete concluída, 0 votos, óbvio. Porra. é mais fácil o Vasco se livrar ou o Botafogo perder a taça? Sim e não. Cara, o melhor foi ele vindo aqui no ponto rindo e falou assim: cara, olha a enquete de merda que Exato. Pra tu ver, mano, quando o assunto é Vasco, tudo Cara, dá errado, tudo dá mano. errado, Que velho, urucubaca tudo dá maldita que a gente tá ligado? Mas, cara, vou te falar. Sabe o que eu acho? Eu tenho um comentário rápido aqui, cara, que tô até suando, velho. Porque, claro, de Vasco você vai saber falar mais do que eu. Mas sabe o que eu acho? Por exemplo, nesse último jogo, você falou, né? Pô, o Vasco não foi tão mal assim. Teve momentos que até chegou a tentar criar e tudo mais. E o Vasco, cara, em alguns momentos estava lá na frente e tudo mais. Só que, cara, falta aquele jogador que a gente sempre falou aqui. Um cara pra, tipo, fazer realmente a criação do Vasco. E falta alguém pra definir jogada. Não, as bolas chegaram. O Vasco teve 4 finalizações no gol, se eu não me engano. E algumas pra fora. Criou, só que falta alguém pra definir. Exato, cara. e tipo. Se já tava ruim com o Pedro Raul, Sem vai ser ele pior. tá pior ainda. E tipo, o que eu acho engraçado é que as bolas que chegaram pro Figueiredo ontem de cabeça não chegaram em nenhum jogo do Pedro Raul, cara. Aí, tipo, a minha cabeça explode, tá ligado? Cara, será que é o Pedro Raul que se posicionava mal? Ou então o pessoal não gostava dele, ele era muito bonito pro elenco? Será que tipo, o tempo vai inocentar o Pedro Raul? Cara, acredito que vá, porque o campeonato mexicano eu acho inferior ao brasileiro e acho que ele vai deitar, tá ligado? No Toluca, ele vai deitar mesmo. Mas bizarro. Cara, tipo Fala, assim, a gente tá aqui falando, o Vasco não marca. Vale dizer que é o pior ataque do brasileiro, né? Não, é o pior ataque do brasileiro. Só 11 gols marcados. E assim, o Pedro Raul saiu e tudo mais. A expectativa, óbvio, é que cheguem novos reforços, né? No decorrer da semana aí com o Ramon Dias. Acho que a presença do treinador ajuda nisso. A gente falou isso aqui na chegada dele, quando ele veio pro Vasco, a gente falou, cara, acho que o Ramon Dias estar no comando ajuda os jogadores a olharem de fora e falar, beleza, é ele que tá lá, alguns já trabalharam com ele, vamos comprar a ideia do professor. Só que eu tenho um número aqui, esse número é bizarro. Só nessa temporada, o Vasco trouxe 22 jogadores. 22 jogadores. Desses 22, quantos deram certo? Eu lembro que a gente colocou na lista na tier list de boa contratação só o Jair. De restante foi tudo ok pra baixo. Mete o pé, não deu certo. E tinha uma categoria Barbieri, pô. E então, foram assim, dois... Barbieri, que era uma categoria só pro Barbieri, só que acabou que o Juan Cruz teve adequou a categoria, tá ligado? Tipo, eu acho que agora, nesse momento, o Vasco tem que contratar certeiro, cara. Não pode errar mais, não pode errar. Porque tá no momento do campeonato que, pô, pro Vasco se salvar da zona de rebaixamento, o Vasco tem que fazer 36 pontos a partir de agora. Faltam quantos jogos? Pra 20 e pouquinhos, né? 20 e poucos jogos. Deve faltar o quê? Uns 26 aí, mais ou menos? 24? Sim. 24 cara, tem que ganhar 12, 13, tá ligado? Então, o Vasco tem que fazer uma campanha histórica pra se livrar 50, do rebaixamento. 50% dos jogos, tá ligado? Tem que ganhar todos os jogos aí que der. Tem que fazer 36 pontos. O Vasco agora, eu acho que não precisa de quantidade. Precisa muito mais de qualidade. Cara, se com tiver certeza. Que contratar um jogador,
que contrate Mas que faça o diferença. cara que faça diferença. Ou seja um camisa 10, ou talvez um camisa 9 pica lá na frente. Desculpe a palavra, mas um camisa 9 pica. Que chega e fala assim, beleza, rapaziada, a bola vai chegar em mim, eu vou guardar, velho. Eu vou guardar, vou me virar aqui, vou brigar com 3, com 4, mas, pô, a bola vai vir no alto, vou cabecear, a bola vai vir embaixo, vou dar carrinho. Ou contrata um camisa 10 que fala assim, rapaziada, seja quem estiver lá na frente, a bola em mim que eu vou tentar pifar, mano. Vou tentar fazer uma jogada diferente. Porque às vezes a gente fica aqui falando do Vasco, pô, é um time muito... Pô, me fugiu a palavra agora, mas é um time muito xoxo, cara. É xoxo, é xoxo. Fica, não tem nada. E tenta, não consegue. Toma um gol, desmorona. E azarado também, né? O time é azarado. E eu vi uma frase que quem disse foi o João Almirante, que, tipo assim, resume totalmente o que tá acontecendo no Vasco. O azar, ele é filho da incompetência. Perfeito. Tá ligado? Ele é filho da incompetência, porque isso começou com a diretoria. Incompetência de contratar jogadores muito caros, sem... Não é possível que o Vasco não tenha um scout de trazer um cara que pagou 20 milhões e o cara tem 50 quilos, pô, tá ligado? O meu cachorro, meu falecido Horus, pesava praticamente a mesma coisa que ele, tá ligado? Então, tipo, não dá pra entender isso, esses tipos de contratações. Beleza que o Orelhano veio com aquela badalação por ser do Campeonato Sul-Americano, por ser um destaque do Vélez, só que não vem dando certo e tal, e essa é uma possibilidade de acontecer. A gente entende isso, mas, pô, você com 20 milhões em caixa pra fazer uma contratação, você tem que trazer uma realidade, você não tem como trazer uma aposta, porque a aposta o Vasco faz em casa, assim como fez o Ryan, assim como fez o Gabriel Peck, assim como fez o Felipe Coutinho lá atrás, entre outros nomes. A aposta o Vasco faz em casa, o Vasco tem que trazer realidades, até porque não tem como a gente contar com isso, tá ligado? E se minha mãe tivesse 2 rodas, ela não é bicicleta, pô. Tá ligado? Não tem como contar com isso. Não tem como, pô. Entendeu? E agora, muito menos. Porque você precisa de um camisa 10. E aí você vai trazer Paulinho, Paula. Maluco bigênero. Escutando aí como o áudio que eu falei. O maluco é Paulinho e é Paula. Tá ligado? Não dá pra entender isso. E além de... E tipo, tem que trazer um centroavante. Beleza, aí traz tipo assim, o centroavante da MLS que não tem nenhum gol no ano. E tipo, a gente já tá em julho. Tá ligado? Tipo, são contratações que você vê assim, mas o Palmeiras já sondou ele, esse atacante, o Paulinho Paula já foi sondado ano passado pelo Botafogo. Beleza, dá pra entender isso, tá ligado? Só que são apostas. E o Vasco não é pro momento do Vasco. Não dá pra contar com apostas. É isso. Tipo assim, fica nesse e se, o time tá com 9 pontos, pô. Exato. Tipo, aí, tipo, o Paulinho Paulo estreia, faz um gol e o Vasco toma 3 gols. Pô, mas o Paulinho Paulo estreou benzão. Pô, maneiro, mano, maneiro. 9 pontos ainda, tá ligado? Tipo, não tem como mais contar com as possibilidades. O Vasco tem que entrar em campo e ganhar. Entendeu? 1x0, gol de barriga do Léo Jardim. Mano, 1x0, 3 pontos, beleza. E tipo assim, tem aquilo. O Vasco, ele não é forte nem fora de casa. É pífio, o time é pífio fora de casa. E dentro de casa, tá pior do que fora. Porque, tipo, o Vasco não fez nenhum gol ainda em São Januário. No Brasileirão, nenhum gol. O último gol do Vasco em São Januário foi em abril. Gol do Pedro Raul contra o Bangu. Então aí você vê que não dá pra entender o atual momento. Que o time é fraco, o time é mole e o time não sabe lidar com pressões, não sabe lidar com momentos opostos. Quando o Vasco tem um momento de adversidade, o Vasco não consegue se virar. Eu acho que a última virada do Vasco, posso estar falando besteira aqui, tá? Mas a última virada que eu me lembro do Vasco foi contra o Operário. Se eu não me engano, já tem 9 meses que isso aconteceu. Tá ligado? Então, tipo, o time não tem aquela gana, não tem aquela vontade de vencer. Assim como a gente falou há pouco tempo atrás agora, há poucos minutos atrás, do Botafogo, tá ligado? De ter gana, de ter raça, de tentar buscar o jogo, independente da forma que seja, entendeu? Você vê o Figueiredo cabeceando pra fora e socando o chão, puxando camisa, ajoelhado. Meu Deus! Tá ligado? Tipo, você não vê, cara, o jogador botando a cabeça no lugar e tipo, rapaziada, vamos tentar ver esse jogo, os caras estão pior que a gente e tal. Você não vê esse tipo de maturidade, entendeu? E é isso que falta no Vasco e o desespero vai tomando conta a cada rodada que passa e a cada jogo que joga mal e vem jogando cada vez pior, tá ligado? Por mais que, na minha opinião, tenha alguns pontos positivos, eu achei que o Medel jogou até bem e tal. Sim. Óbvio que vão ter alguns pontos positivos, não tem como eles serem incompetentes 90 minutos dentro de campo,
Por mais que alguns consigam ser. Mas todos não, né? Mas enfim, Então, mais uma derrota do Vasco dentro de casa, continua cara, sem somar gols dentro de casa e é isso. vou te falar uma coisa que eu acho muito... que a gente até comenta aqui bastante, mas eu não vejo ser tão comentado quanto eu acho que deveria. Que é o fator psicológico do Vasco, cara. O Vasco não tava mal nessa partida. O Vasco tava bem até certo momento, fez uma partida equilibrada. O sistema defensivo do Vasco não tava tão ruim quanto a gente estava acostumado. O time tava parecendo dar indícios. E aí toma o gol e desmorona completamente, cara. E vem sendo assim todos os jogos do campeonato. Existem momentos que o Vasco tá melhor, tá conseguindo equilibrar a partida, tá no 0x0, mas o time tá tentando. Você lembra aquele jogo contra o Internacional, que a gente falou, cara, o Vasco não jogou mal. Foi um jogo que o Vasco tentou. Só que acontece a mesma coisa. Toma o gol, blum, desmorona. Todos os jogos, toma o gol, blum, desmorona. O jogador... E aí, pô, o Léo vai dar entrevista pós-jogo, chora. Os jogadores claramente não estão conseguindo suportar essa pressão. E aí, tipo assim... Pô, não tem como você também ter alguma perspectiva de futuro se você não tá conseguindo aguentar o momento atual. Pô, se a gente tá aqui num emprego ruim, a gente vai ficar querendo pensar no futuro, a gente não vai conseguir projetar nada. A gente só vai falar, cara, eu só quero sair daqui agora. Tá tudo dando errado, eu não aguento mais. E o Vasco vai se afundando. Então, cara, eu acho que tem muita coisa que favorece esse momento ruim do Vasco, que colabora com essa bola de neve gigante. Eu não acho que o elenco seja tão ruim assim do Vasco, eu não acho que era elenco pra estar em último colocado. Só que é isso, falta de confiança, esse fator psicológico, essa sequência de derrotas, o trabalho péssimo do Barbieri, que minou completamente todos os jogadores que ele poderia minar. Falou um monte de declaração absurda sobre torcida, sobre São Januário e etc. Cara, chega uma hora que os jogadores que estão ali dentro não aguentam, seja por falta de capacidade técnica, que é realmente o caso de alguns, ou seja por falta de cabeça. Tem gente que claramente não tá 100% sã pra estar ali dentro de campo. Não, estão coligando já. A galera tá maluca. Só que os caras estão ali dando a vida. Só que chega uma hora que não tem de onde tirar tanta coisa também. O time não vai conseguir vencer se tá todo mundo quebrado mentalmente. Perfeito, cara. Falta muito isso. E tipo, aqui, ó, o Arthur Xavier falou, né? Quando eu tava falando dos jogadores que jogaram bem e tal, não sei o quê, ele falou que só o Jair. Beleza, o Jair até jogou bem. É um dos poucos que tem lapsos, né? De, como a gente tava falando do Flamengo, que tem lapsos de achar um passe, de tentar uma jogada diferente e tal. Mas pra mim, na minha opinião, no primeiro gol que o Vasco toma, a culpa corre em volta de várias coisas, mas principalmente do Jair, porque ele não acompanha a jogada. O Christian passa do lado dele, ele vê o Christian passando e continua aqui, ó, no trote, tá ligado? E aí o Christian entra sozinho na zaga, entra sozinho entre a zaga e faz o gol, entendeu? E é aquela parada, o Vasco tentou, bola pra fora, o goleiro defende e tudo mais. Primeira jogada de ataque do Atlético Paranaense que, tipo assim, é de frente pro gol, realmente, gol do Atlético. Sim. E aí o time acaba, o time se afunda, tá ligado? E aí, segundo gol vem uma bola do Pumita, ele tenta dominar, se enrola com a bola, cai no chão, sozinho. Cai no chão, cede o... E tipo assim, eu tava vendo o jogo com alguns amigos, né? Tipo, fiquei mal, né, o dia todo, deitado de cama, falei assim, cara, eu acordei, era 6h35, tinha acabado de começar o jogo. Eu falei assim, cara, continuo deitado aqui, ou assisto esse jogo. Tudo escuro no quarto, tipo, dormi de tarde, acordei tudo escuro. Eu falei, caraca, mano, o que eu faço, mano? Aí eu falei, pô, se eu levantar, eu não vou conseguir, eu vou ficar vendo o jogo aqui sozinho. Eu vou quebrar tudo. Eu vou cagar agora. Eu vou quebrar tudo dentro de casa. Aí eu falei assim, aí tipo, meti o ouvido na janela, né? Lá de casa, aí tipo, ouvi o vizinho tava vendo o jogo. O Emerson, meu vizinho, salve Emerson. Falei, pô, vou colar lá com ele pra ver o jogo, que se der vontade de cagar, dá tempo de eu ir correndo pra casa. E se acontecer de sair no meio do caminho, que eu tô a caminho, né, de casa, ninguém vai ver. Então, beleza. Tipo, fui safe. Pô, tu tinha um plano. Exato. Na primeira jogada do Vasco, o Figueiredo cabeceia pra fora, e quase, tá ligado? Mas, tipo, cara, de verdade, vi o jogo lá com eles e, tipo, só vi o jogo de verdade, só continuei vendo pra chegar aqui e poder falar com clareza, trazer pra quem tá vendo a gente e tal, e pra quem tá assistindo os cortes do Vasco, pra gente vir aqui e falar algo com clareza, porque não adianta só eu queimar os jogadores não, né? Quem sou eu pra queimar alguém? Mas, tipo, trazer o que aconteceu no jogo
dos jogadores, seja positivamente ou negativamente, mas trazer com clareza e com convicção do que eu tô falando, né? Mas basicamente isso, cara. De verdade, na minha opinião, pode ser até corte aqui, ó. Faço até a pose pra o LF colocar lá na minha cara, tá ligado? Aqui, ó. O Vasco está rebaixado. De verdade. Essa é a minha opinião. O Vasco está rebaixado porque vem fazendo o pior campeonato nos pontos corridos. Eu acho que o Vasco não vai ter força pra sair dessa situação. E possa ser que no segundo turno tenha um segundo turno perfeito e tudo mais. Mas eu acho que, de verdade, mas tá a poucos pontos de quem tá pra sair da zona da degola. Beleza. Só que, poxa, cara, quem tá saindo da zona da degola, quem tá ali na beira, tá jogando muito melhor que o Vasco. O América Mineiro era o lanterna. Mesmo assim, tava jogando melhor que o Vasco. Sim. O América Mineiro empatou pro Flamengo dentro do Maracanã. O Vasco, dentro do Maracanã, tomou 4 gols no primeiro tempo apenas. Então, tipo, o América Mineiro dentro de casa, e olha que o Coelho nem tem tanta torcida, hein? Se mostra o time forte. Consegue beliscar algumas vitórias fora de casa, ou alguns empates, como foi o jogo contra o Flamengo. E dentro de casa, se mostra o time que joga à vontade. O Vasco dentro de casa... Exato. Tá e não tá nem só no Brasileirão, né? Tá em outra competição, uma competição sul-americana. Então o América Mineiro se mostra ok dentro de casa, né? Sabe sair jogando, sabe? Tem as suas características. Tem seus momentos, tem seus momentos. Exato, tem seus momentos. O Vasco dentro de casa não fez nenhum gol ainda dentro de São Januário. A única vitória do Vasco em casa, nem em casa foi no estádio da Portuguesa da Ilha, lá na Ilha do Governador, 1-0 gol de pênalti do Jair. Então, tipo, você vê aí que, tipo, beleza, tá a poucos pontos, dá pra chegar ali, dá pra encostar e tentar sair da zona da degola, só que no atual momento, o atual recorte, eu não vejo que isso aconteça, entendeu? Pra mim, é triste, e eu acho mais fácil assimilar agora e já colocar isso na cabeça pra que, se Deus moveu o mundo, as estrelas e tudo mais, e o Paulinho Paula chegar igual o Cristiano Ronaldo, tá ligado? Se for dessa maneira, Lionel Peck... e etc. Vasco jogar perfeitamente, conseguir se manter na primeira divisão, eu vou estar muito feliz, tá ligado? Mas se acontecer do que eu tô prevendo, pelo atual recorte do campeonato, pela forma que as coisas estão acontecendo, pelas anunciações de contratações, porque desses últimos dias que o Vasco teve a janela aberta, foram contratações jogadas no lixo, já que a contratação, que era o reserva, que era o titular, né, pra posição de zaga, que era o Maicon, o Ramon Dias, quando chegou, ficou espantado negativamente com ele, porque ele é um zagueiro muito lento, pô. Tipo, a principal contratação da zaga na janela é esse cara. O cara que o técnico que chega fica espantado negativamente com o cara. Então, tipo, realmente, não tem o que pensar de positivo quando o assunto é a diretoria. E, além disso, o azar do time, e foi o que eu falei, né? O azar é filho da incompetência, e incompetência é o que não falta do Vasco. Não faltou pra Maurício Barbieri, não faltou pra Trindade, que eu não vou nem falar, que é o Abel Braga, o Paulo Brax e o Luiz Melo, mais conhecido como Luiz Melo, né? Mas aí eu posso te fazer uma pergunta? Pensei aqui agora, de rolhar, em relação ao Pode fazer. Cara, essa é a temporada mais frustrante da sua vida como torcedor, porque eu acho que, tipo assim, tiveram algumas temporadas que o Vasco foi mal, mas já esperava-se que o Vasco fosse mal, ou então a gente, que eu digo o torcedor, não sonhava com coisas grandes. Não digo nem em título, mas falo com coisas grandes, com bons momentos, com nome chegando. E nessa temporada o Vasco tinha essa expectativa. Pô, veio a SAF 777, os caras vão colocar uma grana no Vasco, a gente vai conseguir se reforçar. Os discursos antes do campeonato começar era, pô, o torcedor não vai mais sofrer, esse é o último jogo que o Vasco tá em inferioridade financeira contra o Flamengo, a gente vai chegar firme, vai chegar, vai fazer, vai acontecer, e não tá acontecendo. Essa é a temporada mais frustrante como torcedor? Não, cara, tipo assim, disparadamente, sem dúvida nenhuma, tá ligado? Talvez a segunda mais frustrante tenha sido a última que o Vasco foi rebaixado, em 2020. Que o Vasco chegou a ser líder do campeonato, o Ramonismo, tá ligado? O Germancano, Benítez, Thales Magno e tal, e o Vasco vai perdendo alguns jogos que são bobos, e aí acaba caindo pra segunda divisão na última rodada, né, praticamente. Sim. Então eu acho que, tipo assim, de longe é mais frustrante. Porque você vê que o Vasco tinha dinheiro em caixa, foram 110 milhões no começo do ano em contratações, com 110 milhões dá pra contratar bons bonecos.
né? Tá ligado? Bons Muita mesmo. Não dá pra trazer um cara que vem da Europa em alto nível e tudo mais. Mas, tipo assim, dentro do mercado brasileiro e do mercado sul-americano, tem ótimos nomes que teriam como ser, tipo assim, ter buscado esses nomes no começo da temporada. Agora, meio de temporada, os times já estão nas competições. Por que o Flamengo não consegue contratar, por exemplo, o De La Cruz? Porque o River ainda tá na Libertadores e ele não quer se desfazer do cara. Talvez se tivesse procurado no começo da temporada, talvez ele viesse com mais facilidade. Então, tipo assim, no meio de temporada, é muito complicado você tirar bons nomes dos times, porque os times estão no meio dos campeonatos. Talvez uma perda de um nome muito importante seja algo muito prejudicial pros times. E aquilo, o Vasco fez uma janela no começo do ano. Uma janela que pra mim não foi, tipo assim, bem aproveitada, porque o Vasco se desfez do Nenê, e o Nenê tá voando no Juventude, e não trouxe um camisa 10 à altura. Tipo assim, na verdade não trouxe um camisa 10. Então fica muito complicado você esperar alguma coisa, porque o Lucão sempre tá, quando ele tá na live, ele sempre fala, e ele falou aqui mais uma vez, ó, mais uma live o Vasco não tem um camisa 10. E é isso que realmente que acontece, tá ligado? E é basicamente isso, rapaziada. Pra mim, de verdade, essa é a temporada mais frustrante, por ser a pior nos pontos corridos. Pior do que 2015, como eu disse, que a gente tinha Marcinho, tá ligado? De meio campo, de camisa 10. É pior que 2013, com o trio de goleiros horríveis. Os piores goleiros da história do Vasco passaram em 2013. Os três, Alessandro, Michel Bastos e Diogo Silva, tá ligado? Em todos os rebaixamentos de todos, e pra mim essa é a pior, é a mais frustrante pela expectativa, não só minha, tá? Acredito que de todo torcedor do Vasco, pela expectativa que foi criada em torno desse ano, entendeu? Pelos nomes que foram especulados, alguns não fecharam, outros até vieram, como Pedro Raul, entendeu? Isso gira muito em torno, por exemplo, um nome que é o espelho dessa 777, né, do Vasco e tal, é o Pedro Raul. É um cara que vem, um grande nome, vice-artilheiro do Brasileiro do ano passado, não rende nada e sai vendido, uma boa venda, mas, tipo, você vê que acaba ali toda a esperança e, tipo, pô, hoje eu vi a anunciação do Toluca, né, do Pedro Raul. Absurdo aquele vídeo. Horrível aquele vídeo, né? O vídeo é um absurdo. E aquele negócio caindo do céu parece ter um caixão, cara. Pô, e vê-lo com essa camisa, de verdade, já deu uma dorzinha no coração. Mas, enfim... próximo jogo do Vasco, Vini, fala aí pra gente. Próximo jogo do Vasco, cara, fiquei até meio perdido, tá? Sem caô. Pô, não. Absurdo. Tu fez a pergunta, eu fiquei triste. Pô, cara, sabe por quê? Porque eu vou te falar, você disse aí da expectativa, eu acho que até pra gente, que não é vascaíno, tinha uma expectativa, não no sentido de torcedor, mas todo mundo ficava assim, cara, vamos ver qual vai ser desse Vasco. Tá todo mundo falando que vai acontecer e tudo mais, e o Vasco em vários momentos ruins. A gente falava, cara, vamos ver qual vai ser? Será que realmente vai dar certo? Vai acontecer? É triste que não aconteça. Deixando agora o meu lado torcedor de lado, é triste que não aconteça. Exato. Acho que no final do dia, esse é o recado que passa. É só triste, não é nem engraçado mais, é só triste. Aqui, ó, Vasco, próximo jogo do Vasco, Corinthians e Vasco, dia 29, sábado, 6h30 da noite. Neoquímica? Neoquímica. Jogo fora, tá ligado? Nossa. Complicado demais, e dos últimos 10 jogos do Vasco, são 9 derrotas e 1 vitória contra o Cuiabá. Basicamente isso. Vamos ver como vai ser, né? Zé Gabriel de novo, titular? Me explica isso aí, Ramon Dias. Zé Gabriel que deve ser um leão, né, no treino, né? Não, Entra esquece. técnico, sai Deve técnico. ser o Pirlo no treino. Exato. Mas basicamente isso, rapaziada. O que eu ia falar? O jogo é só sábado, né? Então, beleza. Vamos deixar o palpite pra quinta? Vamos deixar pra quinta. Vamos deixar pra quinta igual foi com o Botafogo. E pra fechar os times cariocas, tem o nosso querido Fluminense, que tava jogando agora. Foi 2x0 mesmo? 2x0, acabou o jogo. 2x0. Então, não, a gente só... O LF perguntou aqui se era seleção, a gente só vai pincelar aqui rápido.